Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Grandemente. No programa de hoje eu vou falar de um assunto muito importante e muito relevante. E logo após a vinheta a gente já começa. É um prazer ter você aqui em mais um episódio do podcast Grandemente. Se você estiver me assistindo no YouTube, eu queria te pedir o combo do YouTube, que é curtir, dar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações e também fazer um comentário aqui. Fala o que você acha, o que você gosta ou não gosta. E é claro, você sabe como, de maneira polida e elegante, porque esse pedacinho da internet é um pedacinho polido e elegante. Se você estiver também me ouvindo em alguma outra plataforma de streaming de podcast, seja muito bem-vindo. E eu quero convidar você a passar lá na minha página do Instagram, que é @DaviBarbosaOFCC. Lá a gente consegue interagir e também eu posto outros conteúdos sobre o assunto desse podcast, sobre ciência, sobre fé, e lá você consegue ter acesso a esses outros conteúdos. No programa de hoje eu quero falar de um assunto bem legal, que é como se tornar um astrônomo. Afinal de contas, não é uma profissão muito difundida, pelo menos no Brasil. Já aconteceu de eu estar conversando com pessoas e elas dizerem: olha, eu nem sabia que tinha isso aqui no Brasil. As pessoas têm uma ideia de que a astronomia só se faz talvez na NASA, em foguetes e coisas desse gênero, e que para você ser astrônomo é um caminho que elas, nem fazem ideia como que é. E eu vou falar um pouco sobre isso hoje. Bom, o primeiro passo para você ser astrônomo, eu diria que é você gostar de estudar. Eu sei que pode parecer um pouco redundante ou que não seja um bom primeiro critério, mas na minha opinião, de acordo com as minhas experiências, você tem que gostar muito de estudar, porque você tem que dominar muitos assuntos, você tem que conhecer muitas ferramentas, muitas maneiras de se fazer as coisas, e é claro, tem que gostar da natureza, gostar de observar as estrelas, o céu, o universo, mas eu acho que isso, você que está me assistindo, provavelmente você já gosta. Ok, depois que você tem esse perfil de gostar de estudar, gostar de saber mais, gostar de fazer perguntas, gostar de ir atrás das respostas, o próximo passo é você começar a estudar astronomia. Parece também que ainda não é um passo muito sólido, mas ler sobre astronomia, ler sobre astrofísica, é claro que com bons conteúdos e conteúdos científicos mesmo, bons, feito por pessoas com pelo menos mestrado, doutorado na área, para que você tenha um conhecimento sólido. Existem hoje canais aqui no YouTube que falam sobre ciência, sobre astronomia de uma maneira muito simples, de uma maneira científica bem coerente, e você pode acessar esses materiais, livros, apostilas. Se você fala inglês ou lê inglês, isso vai te ajudar muito também, porque existem muitos materiais sobre astronomia, sobre astrofísica na língua inglesa. Agora sim, depois disso, talvez seja o primeiro passo na opinião de muitas pessoas, existe sim faculdade de astronomia. É possível você fazer um curso de faculdade, uma graduação em astronomia. No Brasil, eu não sei agora exatamente, mas existem, pelo menos que eu me lembre aqui, 2 instituições que possuem o curso de astronomia. E esse é um primeiro grande passo que você pode dar, de fazer a faculdade de astronomia. Mas se na sua região não tiver o curso de astronomia e quiser ser um astrônomo e não poder se deslocar para esses lugares, você pode começar com outros cursos e depois, lá na frente, migrar para astronomia, que foi o meu caso. Então cursos que eu indicaria talvez para você ser astrônomo, número 1, na minha opinião, é o curso de física. Então, se
na sua região tiver física, você tiver acesso a fazer uma faculdade de física, esse também já é um passo em direção a ser um astrônomo. Você pode também fazer uma graduação, uma faculdade de matemática, pode ser de química também, engenharia, que foi o meu caso. Você pode, hoje em dia, até biologia, com o crescimento da astrobiologia. Existem biólogos que estão migrando para a astronomia. Você pode também ser um programador, fazer um curso relacionado a sistemas, a trabalhar com grandes dados. E aí, feito isso, o seu próximo passo já pode ser fazer um mestrado em astrofísica. E é uma coisa muito interessante que vale a pena dizer, que os astrônomos, os astrofísicos, em sua grande maioria, têm doutorado. Então é um caminho muito percorrido, é um caminho tradicional assim para você. Eu quero ser astrônomo. Então, talvez já considere fortemente que você vai precisar fazer um doutorado, vai precisar percorrer esse caminho acadêmico. Então, depois que você fez a sua faculdade, ou de astronomia, ou de alguma área, que lá na frente você consiga migrar para astronomia, você pode depois fazer um mestrado em astrofísica, que aí você já entra de maneira mais efetiva. Só um adendo, uma coisa que eu esqueci. Existem hoje muitos cursos de física que têm ênfase em astronomia. Isso é muito legal. Ok. Então, no mestrado, você já vai trabalhar com dados científicos de astronomia mesmo. Você já vai estar desempenhando um papel de astrônomo, pesquisando e fazendo um trabalho científico. E aí é claro que você tem que achar um projeto, uma instituição e principalmente um orientador que esteja disposto a aceitar a sua formação anterior para dar esse próximo passo. Então, se for um projeto de astronomia envolvendo computação, envolvendo simulações, e se você tem uma graduação, uma experiência exatamente nessa área em programação, você pode muito bem, facilmente ser aceito para um projeto de mestrado em uma área que você vai usar programação e ali você vai aprender os conceitos de astronomia e ali você vai juntar esse conhecimento que você já tem aplicando em astronomia. Depois que termina o mestrado, existe o doutorado em astronomia, que aí é um passo um pouco mais profundo do conhecimento e também um passo muito mais profundo de esforço, de tempo, porque é um curso mais demorado. E a partir do doutorado, depois temos o passo de ser pesquisador, de fazer um pós-doutorado. E aí sim, eu diria talvez que você entrou assim em uma velocidade de cruzeiro para ser astrônomo. Porque em todos esses processos anteriores que eu falei, você tem um projeto, você está trabalhando com astronomia, mas o seu mestrado vai acabar, o seu doutorado vai acabar, ou o seu pós-doutorado vai acabar, mas quando você consegue uma vaga de investigador, de pesquisador em uma instituição, você, no dia a dia, o seu trabalho é ser astrônomo, é ser astrofísico, é descobrir as coisas, é principalmente também dar aula, é estar imerso nisso tudo. E, na minha opinião, todos os processos anteriores, enquanto você está fazendo um projeto, seja de mestrado ou seja de doutorado, em que você já está trabalhando com dados astronômicos, que você já está contribuindo para a ciência, na minha opinião, você já é sim um astrônomo. Porque ser astrônomo é trabalhar com os dados do universo, trabalhar com os dados astronômicos vindos de simulações ou de telescópios, e isso você já é um astrônomo. A questão é, quando você terminar esse curso, você vai continuar sendo astrônomo? Se esse é o seu trabalho, você precisa de um salário. É claro que o que eu estou falando aqui é de uma maneira para você ser um astrônomo profissional. Isso significa que é a sua profissão, que você ganha o seu salário através da astronomia. Mas é claro que existem muitas pessoas que estudam, que desempenham trabalhos na astronomia, mas que não tiram da astronomia o seu salário, que não vem dali o seu rendimento. Então, por exemplo, digamos que você terminou um mestrado em astronomia e depois foi trabalhar com alguma outra coisa. Você pode sim continuar
ligado a esse assunto. É claro que talvez na realidade brasileira seja um pouco difícil de você contribuir com novas descobertas, porque você precisa estar vinculado a uma instituição de ensino, mas isso não te impede de estar envolvido com a astronomia e de até trabalhar com a astronomia com outras maneiras, como, por exemplo, a divulgação científica. E uma outra coisa também muito interessante, muito legal, é a astronomia amadora, que um astrônomo amador é justamente a pessoa que estuda astronomia de maneira autônoma, que se interessa, sabe muito, e por mais que ele não seja um astrônomo profissional que ganha o seu salário dali, ele é um astrônomo amador e existem excelentes astrônomos amadores. Uma outra coisa legal também que você pode trabalhar com astronomia é o ramo da astrofotografia, que existem pessoas super especializadas em fazer fotos dos astros celestes, tirar fotos excepcionais. É um trabalho dentro do contexto da astronomia. Se você for um astrofotógrafo, você também vai estar no dia a dia envolvido com a astronomia. Você vai precisar saber os horários, as posições dos astros, que dia vai passar um cometa, que você quer tirar uma foto. Então, para você ser um astrônomo, os passos são esses e não são passos impossíveis. Se você quer ser astrônomo, o primeiro passo é gostar de estudar, buscar conhecimento em astronomia, depois fazer uma faculdade, ou de astronomia se tiver na sua região, ou se não, uma faculdade das que eu falei, ou até outras também, não vou aqui colocar limites. E depois disso, percorrer um caminho acadêmico de mestrado, doutorado, pós-doutorado, até que você consiga uma carreira de investigador e ali seja um astrônomo mesmo profissional. Mas em todas essas etapas, você já é um astrônomo, você já está contribuindo com a astronomia, com descobertas, com coisas inéditas. E é isso que um astrônomo faz. Ele estuda o universo, ele identifica novas questões e contribui para a ciência. E aí, o que você achou do episódio de hoje? Eu quis falar um pouco de como que é o caminho de um astrônomo. Você já chegou a pensar também que, nossa, isso nem tem no Brasil? Coloca aqui nos comentários. E você sabia que é até de uma maneira acessível? É claro que com muito esforço, muito estudo, mas é um caminho plenamente acessível, principalmente às universidades públicas no Brasil. Existem muitos programas de mestrado, de pós-graduação em astronomia, dá uma olhada. Talvez exista até mais do que você acha que existe. Existem muitas mesmo que têm programas de astronomia em pós-graduação. Existem também agora até faculdades particulares com programas de astronomia, com programas de pós-graduação em astrofísica. É um movimento que está crescendo, é uma área da ciência que está em ascensão, está subindo, as pessoas estão interessadas e muito provavelmente você vai encontrar perto de você alguma faculdade com pós-graduação em astronomia. Você já sabe, eu te espero lá no meu Instagram, que é @DaviBarbosaOFCC. Foi um prazer falar com você aqui e até mais. Valeu!